Olá, meu nome é Fernando, estudo na UFJM, faço o curso de Engenharia Agrícola e Ambiental. Estou aqui para apresentar o trabalho da disciplina de Poluição Ambiental, ministrada pelo professor Gustavo Leão Rosado, o qual o tema do trabalho é sobre gestão e legislação ambiental. Esse tema é um tema um pouquinho extenso, pois se deve ter bastante cuidado ao ser estudado, devido aos recentes acontecimentos que vêm ocorrendo, né? Então a gente tem que ter um cuidado a mais quando a gente está falando de legislação ambiental. Primeiramente, eu vou falar sobre uma breve introdução, em seguida, vou direcionar o foco real do trabalho e conforme for passando, a gente vai vendo e aprofundando sobre cada tema. Por ser a poluição ambiental uma nova área do conhecimento, na qual a sistematização científica se identificou, somente a partir de meados do século passado, as diretrizes legais com relação ao ambiente só puderam ser estabelecidas posteriormente. Desde então, diversas leis têm sido aprovadas e aprimoradas, instituições de controle criadas e reestruturadas também. Conforme os anos vão passando, a gente tem que rever essas leis e modificá-las, porque não tem como manter uma lei, por exemplo, que foi designada em 1993 no ano que a gente está, em 2021. Muita coisa mudou e essas leis têm que ser revistas, né? O principal objetivo dessas leis é regulamentar muitas das atividades humanas, procurando evitar ou minimizar impactos ambientais que tenham consequências negativas para a natureza, para a humanidade ou para seus bens materiais e patrimônios culturais. Com essa diretriz foram criadas e estão constantemente sendo aperfeiçoadas os vários instrumentos de avaliação de impactos ambientais, licenciamentos ambientais e, quando necessário, né, termos de ajuste de conduta. Algumas vezes nossas leis são adaptadas de outros países, né, de países de primeiro mundo. Leis que nem sempre são convenientes aos nossos problemas. Então, sempre quando a gente pega uma lei baseada em um outro local, a gente tem que rever para ver se ela está de acordo e se vai ser realmente útil aqui no nosso país, né? Das consequências disso é a existência da lei por si só não garante que ela venha a ser aplicada ou atinja os objetivos da sua criação. Existem várias dificuldades em se aplicar uma lei, né, criada ou adaptada. Faltam estruturas físicas e conhecimentos técnicos para se realizar as medidas e nem sempre é fácil correlacionar com seguranças dados obtidos a partir de medidas físicas ou químicas com efeitos ambientais. Além disso, algumas vezes, né, faltam juristas e até mesmo especialistas para discutir o direito ambiental dentro da realidade que nem sempre o dano ambiental pode ser mensurado ou avaliado. Após a extinção da SEMA, em 1989, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA, né? Como é, já é bastante famoso. A finalidade do IBAMA foi formular, coordenar e executar e fazer exercitar a política ambiental nacional e de preservação, conservação e uso racional, fiscalizando, controlando o fomento dos recursos naturais renováveis. A legislação ambiental no Brasil é uma das mais completas e avançadas do mundo, criada com o intuito de proteger o meio ambiente, né, e reduzir ao mínimo as consequências de ações devastadoras. É, Essas leis ambientais definem normas e infrações e devem ser conhecidas, entendidas e praticadas, senão não tem sentido termos essas leis, né? Afinal, há um processo de mudança de comportamento na sociedade civil e no mundo empresarial, que não está associado apenas às eventuais penalidades legais, mas à adoção de uma postura de responsabilidade compartilhada entre todos para vencer os desafios ambientais que já vivenciamos até o ano que estamos vivendo, né? É importante lembrar que essas leis enumeradas são apenas parte do direito ambiental do país, que ainda possui inúmeras outras matérias, como decretos, resoluções e atos normativos. Há também regulamentações de órgãos comprometidos para que as leis sejam cumpridas,
como é o caso do CONAMA, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e do Ministério do Meio Ambiente. Também é preciso ter conhecimento da legislação específica de cada estado, né, e ao seguir normas estabelecidas pela legislação federal ou estadual. Sempre é aconselhável optar pelas mais restritivas, para não correr o risco de sofrer punições. Então, assim, além de termos que nos atentar às leis federais, nós temos também que tomar cuidado com as leis estaduais. Então, uma lei que temos aqui no estado de Minas Gerais não pode, às vezes não pode ser válida para outro estado, né? Então, isso é uma coisa que temos que ficar de olho. A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 225, define a importância de manter o ecossistema equilibrado por meio de preservação e recuperação ambiental, em prol da qualidade de vida que todo cidadão tem direito. A legislação ambiental compreende leis, decretos, resoluções, portarias, normas que são aplicadas às organizações de qualquer natureza e ao cidadão comum. Elas definem regulamentações e atos de infrações em casos de não cumprimento. E com os avanços industriais e tecnológicos, tornou-se fundamental a discussão sobre o desenvolvimento sustentável nas empresas e a adequação das práticas corporativas em relação ao uso dos recursos naturais. Surge então o termo compliance ambiental, né, que significa estar de acordo com a legislação, adotando práticas e ações que evitam danos ambientais. E de uns anos para cá, a gente percebe o quanto tem se intensificado, né, essa questão da sustentabilidade. Então, é muito interessante a gente observar que quanto mais o tempo está passando, as pessoas estão se conscientizando. Só que às vezes elas estão se conscientizando não preocupando com o meio ambiente, sim preocupando com o quanto elas vão ter que gastar caso não cumpra essas normas, né? Então elas já estão pensando nas penalidades, nas multas. Entrando já na parte de leis, decretos e resoluções em vigor no Brasil com relação ao meio ambiente, podemos focar em alguns temas específicos, né? Sendo eles os recursos hídricos, os resíduos, o meio ambiente em si, o licenciamento ambiental, a fauna e a flora, solos, minerais e agrotóxicos e a atmosfera. Falando primeiramente dos recursos hídricos, a água é vital à vida e ao bem-estar social, né? A qualidade dos recursos hídricos necessita das políticas públicas, a preservação das bacias e das nascentes, pois somente a partir da educação ambiental será possível a manutenção desses recursos indispensáveis à vida. Até a Constituição Federal de 1988, a proteção legal das águas brasileiras seguia um caminho semelhante ao da preservação ambiental, ou seja, se dava de forma indireta e acessória a outros interesses, o que fazia com que as normas fossem de caráter econômico, sanitário ou relacionado ao direito de propriedades. Além da Constituição, que reconhece a necessidade de proteger os recursos hídricos dentro da estrutura global do meio ambiente, em 8 de janeiro de 1997 foi criada a Lei 9.433, conhecida como Lei das Águas, que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, a PNRH. Aqui abaixo nós temos uma representação, né, do que seria as etapas para se ter uma melhor gestão dos recursos hídricos. Avançando um pouco, essa lei ela determina que a água é um bem-estar de toda a população e por isso seu uso deve acontecer mediante aprovação do poder público, seja estadual ou nacional. A autorização do governo, por sua vez, é denominada de outorga de recursos hídricos. O documento, a outorga, nesse caso, tem como objetivo controlar de forma qualitativa e quantitativa o uso das águas e fiscalizar o efetivo exercício dos direitos de acesso pelas organizações. Então, assim, a gente precisa ter essa organização porque não seria interessante qualquer pessoa chegar no curso hídrico ou furar um poço, por exemplo, e estar captando água. A gente não tem essa quantidade de água para estar ofertando para todos de qualquer forma, né? Então, assim, tem que ter a necessidade de ter essas políticas para realmente estar quantificando, né, as pessoas que estão usando, se estão regulamentadas, se está tudo certo, para que haja uma
um bom funcionamento, né? Aqui a gente tem um sistema integrado, né? A SNRH, SNPD-C e as diretrizes, aqui os objetivos, né? Segurança hídrica, educação e sustentabilidade. Ambos andam em conjunto. No momento que recebemos a aprovação, o ato é publicado, né? No caso, recebemos a aprovação do outorga, o ato é publicado no Diário Oficial da União, no caso da Agência Nacional das Águas, a ANA, ou nos diários oficiais dos estados e do Distrito Federal. No nosso caso, aqui em Minas, nós temos o IGAN, né, que é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, e em cada região em Minas nós temos a URGA, que são as regionais. Então, aqui no nosso caso, a gente tem a URGA-NOR, que é a URGA Noroeste de Minas, que fica responsável pelas outorgas do Noroeste. E todas essas URGAs que estão dentro do estado de Minas Gerais, elas ficam responsáveis por estar liberando esse pedido de outorga. Então, a pessoa tem que fazer um estudo, pedir uma autorização e fazer a análise, né, realizar a análise lá no órgão. Se tudo estiver correto, todas as taxas estiverem pagas e todo o estudo estiver certo, é autorizado a outorga e tem o prazo de validade, né? Tem outorga de 5, 10 anos, 20, 35. Então, assim, depois que esse prazo também acaba, é possível fazer a renovação, se estiver tudo correto, né? E a outorga deve ser vista como um instrumento de alocação de água nos mais diversos usos dentro de uma bacia hidrográfica. Por isso, a sua análise deve atender a alguns parâmetros, como a minimização ou eliminação dos conflitos entre os usuários e o atendimento às demandas sociais, econômicas e ambientais, para garantir demandas futuras. Seu primeiro instrumento são os planos de recursos hídricos, que se trata de um conjunto de diretrizes, metas e programas com o propósito de definir a implantação da PNRH e sua gestão. Cada projeto deve orientar e racionalizar o uso das águas no país, né? Também atuam como um instrumento preventivo e mediador de possíveis conflitos pela utilização do recurso. Considerando as especificações dos cursos d'água pela Constituição, os planos foram divididos em 4 grupos, sendo eles o Plano Nacional, os planos estaduais, planos de bacias de rios de domínio da União e os planos de bacias de rios de domínio do Estado. Enquanto o desenvolvimento do plano é responsabilidade da Agência Nacional das Águas, a ANA, e a autorização compete ao Comitê de Bacias. A outorga de recurso hídrico consiste no ato administrativo que autoriza, concede ou permite o direito de utilização de determinado recurso hídrico, sendo deferido pelo órgão competente da União ou dos Estados. A aprovação da outorga é concedida com um período determinado, segurando disponibilidade hídrica e regime de racionamento. Como eu já disse antes, né, o prazo máximo para concessão de outorga é de 35 anos, mas pode ser renovado mediante um novo processo. E se a análise estiver correta, né, é feita uma reanálise no caso. A fiscalização do uso adequado das águas é feita pela instituição gestora em cada região do Brasil e vista regularizar usos não outorgados, ou ainda verificar as condições de utilização naqueles que já possuem aprovação. Caso sejam detectadas irregularidades, a legislação de recursos hídricos prevê as seguintes penalizações em ordem crescente de gravidade, né? Então, primeiramente, nós temos a advertência por escrito, né, no qual serão estabelecidos prazos para correção das irregularidades. Caso isso não aconteça, nós temos as multas, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, né, variando de R$ 100 a R$ 10.000. Em seguida, nós temos o embargo provisório, por prazo determinado para execução de serviços e obras necessárias ao efetivo cumprimento das condições de outorga ou para o cumprimento de normas referentes ao uso, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos. E por fim nós temos o embargo definitivo, né? Esse embargo com revogação da outorga, se for o caso, para repor incontinente no seu antigo estado os recursos hídricos, leitos e margens nos termos do artigo 58 e 59 do Código das Águas ou tamponar poços de extração de água subterrânea. Então, dependendo por exemplo, se uma pessoa tem um poço na sua fazenda e esse poço não é outorgado e a pessoa entra com pedido
entra com o pedido para regularizar esse poço, se ele não tiver o estudo daquele poço, se ele não tiver todos os dados necessários, por exemplo, nível estático, nível dinâmico, profundidade, quantidade que está captando, horas, se não tiver uma laje, uma proteção sanitária ali naquele poço, tem que haver o tamponamento, a pessoa tem que entrar com o pedido para autorização e em seguida, se a autorização for aprovada, ela pode furar esse poço e depois entrar com um novo pedido para fazer a captação. Aqui a gente tem a linha do tempo da PNRH de 2006 até 2020, né? Temos aqui em 2004, desculpe a qualidade, né? Porque foi a melhor que eu achei na internet. Nós temos aqui de 2004 a 2005 o processo de elaboração, né, da PNRH. Em 2006 a aprovação, 2007 o detalhamento dos programas, 2008 o informe, execução, 2009 detalhamento dos programas, 2010 e 11 o processo da primeira revisão da PNRH, 2011 aprovação, 2012 detalhamento do programa, 14 informe e execução, 15 e 16 processo de segunda revisão, 2016 aprovação e metas, 17 priorização dos recursos de cobrança, 2018 conteúdo e relatórios dos recursos hídricos, 2019 e 20 processo de elaboração do novo PNRH e 2020 a aprovação do PNH 2021. E seguindo já para as partes relacionadas às leis, eu não quis colocar, né, todas as leis, até porque não caberia aqui em um único vídeo, não teria nem sentido eu ficar aqui lendo leis. Então, assim, eu li as mais importantes, selecionei elas e coloquei aqui, porque essas são realmente leis importantes que devemos ter pelo menos um conhecimento básico para ter um entendimento, né, de como funciona. E isso é aplicado para todos os temas que eu vou falar em seguida. Primeiro a gente tem a Lei 9.433, né, de 97, que foi alterada pela Lei 9.984 em 2000, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Define a água como um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, que pode ter usos múltiplos, né? Consumo humano, produção de energia, transporte, lançamento de efluentes, dessedentação de animais, etc. Descentraliza a gestão dos recursos hídricos, contando com a participação do poder público de usuários e comunidades. São instrumentos da nova política das águas, os planos de recursos hídricos, a outorga de direito de uso, né? A cobrança por seu uso, os enquadramentos dos corpos d'água, né? E os fundamentos, né? A política nacional baseia os seguintes fundamentos: a água é um bem de domínio público, a água é um recurso natural limitado dotado de valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais, ou seja, um exemplo hipotético. Está tendo escassez hídrica e a gente tem um fazendeiro lá com seu pivô e a gente tem uma comunidade com pessoas e animais. Se declarar que aquela região está com situação de escassez hídrica, a água vai ser barrada ali para a pessoa que está irrigando e vai ser destinada ao consumo humano e dessedentação de animais, né? A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. A Bacia Hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da PNRH, né? E a atuação do SNGR, né? E a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades, ou seja, todos têm o direito do uso da água, né? Não só uma pessoa, não somente uma pessoa. Já passando agora para a parte dos resíduos, né? Entrando aqui na parte dos resíduos. Na verdade, antes de entrar na parte dos resíduos, eu queria só falar sobre mais duas questões que eu fiquei de falar da parte relacionada ainda a recursos hídricos, né? Que a gente tem a resolução do CONAMA 357 de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e das outras providências.
e temos o decreto número 4.136 de 2002, que dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às infrações às regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas. Agora, fechando, né, o tema recursos hídricos e indo para esse tema dos resíduos, né? Normalmente, as palavras resíduo e rejeito são utilizadas como sinônimos, porém elas possuem significados distintos, né? Resíduo é tudo aquilo que sobra de determinado produto, seja sua embalagem, casca ou outra parte do processo, que pode ser reutilizado ou reciclado. Para isso, os materiais precisam ser separados de acordo com a sua composição. Em outras palavras, os resíduos ainda possuem algum valor econômico, que pode ser reaproveitado. Os rejeitos, né, não podem, nesse caso, eles têm que passar por um outro processo. Como esses resíduos ainda possuem algum valor econômico, que pode ser aproveitado pelas indústrias, por cooperativas de catadores e outros componentes de cadeia produtiva, já o rejeito é um tipo específico de descarte, aquele para o qual não existe nenhuma possibilidade de reaproveitamento ou reciclagem. A importância da coleta de resíduos está relacionada com a redução dos impactos ambientais do consumo e quando realizamos a separação do lixo, né, facilitamos muito o seu tratamento e diminuímos as chances dos impactos nocivos para o meio ambiente e para a saúde da vida do planeta, incluindo a vida humana, né? Então aqui embaixo a gente tem uma imagem de como funciona, né, os resíduos, resíduo, papel, papelão, plástico, metal, vidro, né, reciclável, quando entra no reciclável, acaba indo para um lugar onde vai ter, realizar essa reciclagem. E quando a gente tem um resíduo comum que não é reciclado, ele é considerado, ele é levado para o aterro, né, classe 2. Resíduos perigosos não recicláveis são incinerados e resíduos como pilhas, baterias e eletrônicos, eles são alocados para a logística reversa, né? Todo esse caminho tem muita importância, visto que o lixo descartado, incorreto, pode causar impactos socioambientais significativos. Nas áreas urbanas, o lixo descartado incorretamente pode acumular em locais inadequados, formando focos de proliferação de vetores de doença. Além disso, o vento e a chuva, né, também podem transportar o descarte para mares e rios. Para o meio ambiente, os benefícios da destinação correta dos resíduos industriais são inúmeros, já que o descarte sempre é feito de maneira menos impactante à natureza. Além da sociedade e da própria empresa também serem diretamente beneficiadas, né, com esse processo, podemos destacar também alguns dos principais benefícios, né, sendo ele a sustentabilidade, né, com o reaproveitamento de rejeitos industriais, os recursos naturais são preservados, materiais que seriam descartados demorariam anos, né, para se decompor, são tratados e servem como matéria-prima para outros produtos. Temos também o cumprimento da legislação ambiental, né, o descarte incorreto dos resíduos, além de contaminar o meio ambiente, em alguns casos, pode ser crime. A poluição de rios ou rede de esgoto, por exemplo, está sujeita a multa e os responsáveis ainda podem ser presos por crimes ambientais, além de outras medidas restritivas para as empresas, né? E por fim, nós temos o marketing verde, que nada mais é do que a preocupação com a saúde do planeta cada vez mais crescente, né? Muitas empresas preferem trabalhar com fornecedores, indústrias, outras empresas que se comprometem com o meio ambiente e se preocupam com a sustentabilidade. Se manter sempre em dia com as obrigações ambientais pode ser uma ótima oportunidade para o negócio. Então, hoje em dia, já temos também várias pessoas que não utilizam produtos, né, de empresas que não possuem uma fonte, como posso dizer, uma fonte confiável, sustentável, né? Então, isso mais para frente, numa escala mundial, pode se tornar um problema para as empresas que não adotarem esse sistema. A correta destinação de resíduos no meio rural é de suma importância também para a preservação ambiental. Resíduos sólidos contaminam o solo, né? E, e
contaminam o solo, o ar, as águas, sendo nocivos às plantas e animais, sejam silvestres ou domésticos. Para fazer a correta destinação, primeiramente é preciso conhecer bem, né, e separar cada tipo de resíduo. Dejetos de animais, resíduos de podas, serragens e restos agrícolas são caracterizados como resíduos orgânicos, sendo mais facilmente reciclados no meio rural. Muitas vezes constituindo-se em valioso adubo, né? As pessoas pegam esses resíduos orgânicos e transformam ele em adubo, para a recuperação da capacidade produtiva do solo ou mesmo para a produção de combustível, como é o caso dos biodigestores movidos a dejetos de animais, suínos e bovinos. Já as embalagens de agrotóxicos ou lubrificantes, as sucatas de máquinas agrícolas, entre outros materiais sintéticos, oriundos da indústria, são caracterizados como resíduos não orgânicos. Em geral, a correta destinação dos resíduos não orgânicos é mais difícil, pois envolve a necessidade de sua remoção para a indústria de reciclagem. E no meio rural, a separação e coleta desses resíduos é dificultado pelo alto custo do transporte a longas distâncias. Então, assim, na maioria das vezes não é feito esse descarte correto no meio rural, quando esses resíduos não orgânicos. Essa remoção para reciclagem pode ser feita pela própria empresa que gerou o material, que compõe os resíduos, em outro processo denominado de logística reversa, como é o caso do recolhimento sistemático das embalagens de agrotóxico, ou seja, quando você compra um Roundup, por exemplo, você vai na cooperativa, compra um Roundup, você, na próxima vez que for comprar esse outro Roundup, você tem que devolver essa embalagem que você comprou do outro. E isso fica registrado, então, assim, tem essa logística. Mas nem sempre isso é realizado, né? Já quando não há um sistema adequado de logística reversa, a situação fica mais problemática. Quando o sistema público de coleta e destinação de resíduos sólidos é deficiente, ou, como em muitos casos, inexistente no meio rural, né? Em tais situações, infelizmente, é comum observarmos os resíduos sendo irregularmente amontoados em algum canto da propriedade ou sendo indevidamente queimados, né? Quando às vezes a gente chega na propriedade tem um galpão cheio desses resíduos não orgânicos, ou as pessoas fazem aqueles montes e colocam fogo, e isso não é certo, né, de se fazer. Quanto à destinação inadequada de resíduos, é importante ressaltar que, diante da PNRS, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é vedada a disposição de resíduos sólidos a céu aberto, à exceção dos resíduos de mineração. Seu lançamento em qualquer corpos hídricos, ou seja, estritamente proibido lançar esses resíduos em corpos hídricos, ou a queima em locais e equipamentos não especificamente licenciados para essa finalidade. Lembrando que a queima irregular de resíduos sólidos é tipificada como crime, podendo resultar em multa ou até mesmo em detenção. Material, substância, objeto ou bem descartado, resultante da atividade humana em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou está obrigado a proceder nos estados sólidos ou semissólidos, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornam inviáveis o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exigem para soluções técnicas o economicamente inviável em face de melhor tecnologia disponível. Os geradores desses resíduos devem observar as seguintes ordens de prioridade: os de não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, né? Então a gente tem aqui mais ou menos um fluxograma de como seria, né, esse tratamento: coleta e transporte, feito o tratamento, os resíduos tratados e disposição final, ou transbordo, né, ou diretamente para a disposição final. A norma estabelece ainda que será necessário elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, PGRS. Este deve ter designado um responsável técnico devidamente habilitado para sua elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as suas etapas. Como podemos ver aqui, né, são várias etapas. A gente tem a geração, a identificação desse resíduo, o acondicionamento, armazenamento, transporte e a destinação final, tendo o reaproveitamento e a reciclagem, né, ou não. Entrando já nas partes finais dos resíduos, podemos falar da Lei 12.305 de 2010, né, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
estabelece as diretrizes da gestão integrada e ao gerenciamento ambiental adequado dos resíduos sólidos, propõe regras para o cumprimento de seus objetivos e amplitude nacional e interpreta a responsabilidade como compartilhada entre governo, empresas e sociedades. Também temos a Resolução CONAMA de 358 de 2005, que dispõe sobre o tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e das outras providências. Temos a Resolução CONAMA 375/2006, que define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgotos gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências. Temos também o Decreto 5.940, de 2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e identidades da administração pública federal, direta e indireta, na fonte geradora e a sua destinação às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis e das outras providências. Temos também, né, a Lei 12.305 de 2010, que nada mais é do que como se fosse uma atualização da Lei 9.605 de 98, né, que estabelece as diretrizes de gestão integrada e ao gerenciamento ambiental adequado dos resíduos sólidos, né, que seria a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS. Já passando para o meio ambiente em si, temos o Sistema Nacional do Meio Ambiente, né, Lei 6.938 de 81, onde temos aqui do lado esquerdo os órgãos, né, o órgão superior, depois o conselho e a função, e aqui temos para cada um, né, CONAMA, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, órgãos ambientais estaduais e os municipais. Então a gente pode perceber que isso aqui é uma ordem crescente, né? A gente começa com os órgãos ambientais municipais, né, responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades nas suas respectivas jurisdições. Então, municipais seriam os órgãos, por exemplo, aqui na cidade de Unai. Depois passamos para os órgãos ambientais estaduais, que seriam, por exemplo, no estado de Minas. Depois viemos para o IBAMA, né, que já é um órgão executor. Depois por um órgão central, que é o Ministério do Meio Ambiente. Depois temos o CONAMA e depois temos o Conselho do Governo. Já em relação às leis, temos a Lei 6.938 de 1981, que depois foi atualizada para a Lei 9.985 de 2000, né, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Entre seus objetivos temos a conservação de variedades de espécies biológicas e dos recursos genéticos, a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais e a promoção do desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Temos também a Lei 12.651 de 2012, que é o novo Código Florestal Brasileiro, que revoga o Código Florestal Brasileiro de 1965, né? Então a gente até pode perceber a diferença, né? A gente instituiu o Código Florestal Brasileiro em 65 e depois só em 2012 tivemos essa mudança. Então teve aí 47 anos usando um único Código Florestal Brasileiro, né? E assim, a tendência é cada vez mais conseguirmos atualizar essas leis para que possam surgir melhorias, né? Esse Código Florestal Brasileiro, ele define que a proteção do meio ambiente natural é obrigação do proprietário, mediante a manutenção de espaços protegidos de propriedade privada, dividido entre as áreas de preservação permanente, as APPs, né, e a reserva legal. Já passando para o licenciamento ambiental, né, seguindo a ordem, o licenciamento ambiental, então, assim, o licenciamento ambiental ele é importante e necessário por ser um instrumento que prevê condições para o estabelecimento de empreendimentos e atividades, de forma a tentar eliminar, quando possível, ou minimizar danos ao meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantir o desenvolvimento social e econômico do país. O objetivo
é ser feito na conservação do meio ambiente, aspecto fundamental para a manutenção dos recursos necessários à sustentabilidade dos ecossistemas e dos negócios. São três os tipos de empreendimentos que estão sujeitos à licença ambiental, né? Sendo eles atividades que usam diretamente recursos naturais, como solo, água, árvores, animais, como mineração, agropecuária e pesca. Empresas que são consideradas poluidoras, não só por extrair recursos naturais diretamente do meio ambiente, mas por produzir resíduos sólidos, líquidos ou gasosos. E atividades que provocam degradação do meio ambiente, como obras de infraestrutura. O processo de licenciamento ambiental é complexo e é realizado em três fases, né? A gente tem primeiro a ALP, que é a licença prévia, que é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou da atividade, né? Nela aprova a localização e a concepção do empreendimento, atesta a viabilidade ambiental e estabelece os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de implementação. Em seguida, temos a LI, que é a licença de instalação. Nela é feita a autorização, a instalação do empreendimento ou da atividade de acordo com as especificações constadas dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes. E depois temos a LO, que é a licença de operação. Nela, autoriza a operação da atividade ou do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, né? Com as medidas de controle ambiental se os condicionantes determinados para a operação. Seu prazo de validade, né, varia de 4 a 10 anos a critério do órgão ambiental competente. Aqui temos um fluxograma de como é feito, né? Primeiro temos o FCE, depois o FOB, o documento de estudo, publicação, protocolo, a análise realizada no SUPRAM, depois as informações complementares, se necessárias, depois uma reunião com o Copan e em seguida o deferimento da licença, ou indeferimento, né? Tem isso. Primeiro, em relação às leis, né? Temos a Lei 6.803 de 1980, que foi alterada para a Lei 7.804 de 89. Nela, atribui aos estados e municípios o poder de estabelecer limites e padrões ambientais para a instalação e o licenciamento das indústrias, exigindo estudos de impacto ambiental. Municípios podem citar 3 zonas industriais: zona de uso estritamente industrial, destinada somente a indústrias, cujos efluentes, ruídos ou radiação possam causar danos à saúde humana ou ambiente, sendo proibido instalar atividades não necessariamente essenciais ao funcionamento da área. Em seguida, temos a zona de uso predominante industrial, para indústrias cujos processos possam ser submetidos ao controle da poluição, não causando incômodos maiores às atividades urbanas e repouso noturno, desde que se cumpra as exigências como a obrigatoriedade de conter área de produção ambiental para minimizar os efeitos negativos. E por fim temos a zona de uso diversificado, que ela é aberta às indústrias que não prejudiquem as atividades urbanas e rurais. Passando já para fauna e flora, né? As mudanças climáticas podem causar a perda de habitats devido às altas temperaturas que ameaçam o planeta, né? Que ameaçam o planeta, os rios, os pântanos e cachoeiras secam devido a tudo isso. Plantas desaparecem, biodiversidade diminui, né? E tudo isso forçou muitas espécies a mudar de habitat para sobreviver. Portanto, se uma espécie estiver faltando, pode influenciar na sobrevivência de outra, incluindo a do ser humano. Uma em cada 6 espécies poderá desaparecer para sempre do planeta. Além disso, também pode desaparecer 30% das plantas e calcula-se que metade dos anfíbios, répteis e mamíferos pode reduzir seu habitat em mais de um terço, de acordo com a WWF. As mudanças climáticas estão reduzindo o tamanho das espécies animais, no caso fauna, e vegetais, flora no caso, né? Inclusive de algumas que são fonte vital de nutrição para mais de 1 bilhão de pessoas que já vivem perto do limite da fome, alertou um estudo publicado na revista Natural Climate Change.
Estudos anteriores já tinham estabelecido que mudanças climáticas recentes provocaram alterações radicais no habitat e no timing dos ciclos reprodutivos. A preservação da fauna é de grande importância, pois estamos indiretamente preservando a biodiversidade da flora, visto que grande parte das espécies vegetais é disseminada através da zoocoria. Essa perda da biodiversidade da fauna é atribuída à devastação dos habitats naturais e agravada por práticas como a caça e o tráfico de animais. Além da importância imediata da preservação da fauna, podemos atribuir a ela muitas outras contribuições ao meio ambiente, como a disseminação de sementes, quebra de sua dormência, manutenção e estabilidade de população de insetos e dentre outros. Assim, esse trabalho está tendo como objetivo, né, ressaltar a importância das práticas de educação ambiental na formação de agentes de atuação consciente e preservacionista, preocupados com a questão ambiental e atentos para a reprodutibilidade dos ecossistemas ao longo dos tempos. Esses dois termos, fauna e flora, são muito confundidos, mas são muito confundidos porque seus significados são semelhantes. Ambos tratam de seres vivos. Só que a fauna é o termo que se denomina aos animais de um ambiente, enquanto a flora está ligada à vegetação. Sempre bom recordar. Ambos os termos são classificados de acordo com o ambiente que está inserido. Em outras palavras, a fauna e flora são determinadas pelas características que o ambiente representa. Um exemplo muito bom disso é dizer que a fauna e flora de um local é rica em biodiversidade, pois apresenta variedade de espécies, tanto animal como vegetal. Uma é influenciada pela outra, e o crescimento das duas estão diretamente associados ao equilíbrio em que cada uma se encontra. Pode-se dizer que a fauna de um ambiente não está tendo um desenvolvimento, pois a flora está sendo desmatada. Um exemplo. A fauna e a flora no mundo todo possuem uma grande lista de espécies animais e vegetais em extinção devido à exploração incorreta do ambiente. Por não realizar o reflorestamento, a vegetação não se renova com mais facilidade e a espécie no local pode desaparecer por completo. Devido ao fato de a flora estar associada à vegetação, sua importância em ser preservada é vital ao ser humano. Sem a flora, não é possível que se tenha o plantio e colheita de alimentos. Sem ela, não há também habitat natural dos animais e, consequentemente, eles também podem ser prejudicados pela ocorrência e o aumento do desaparecimento das espécies. Com isso, a flora se demonstra essencial no equilíbrio ecológico. Dessa forma, trabalhar o pensamento ecológico é sempre essencial. Isso porque, além do desmatamento ao qual o meio ambiente está sujeito, os biomas também podem ser impactados de forma negativa em função do não reflorestamento pela falta de uso consciente dos recursos naturais. Entrando um pouco nas leis, temos a Lei 4.771, de 65, alterada pela medida provisória 2080/62, de 2001. Nela, determina a proteção de florestas nativas e define como áreas de preservação permanente, no caso, onde a conservação da vegetação é obrigatória, uma faixa de 30 a 500 metros de largura de margens dos rios, dependendo da largura do curso d'água. Isso é o que chamamos de mata ciliar, né? Além dos topos de morro, de encostas com debilidades superiores a 45 graus e de locais acima de 1.800 metros de altura, nós não temos essa mata ciliar. Também exige que propriedades rurais de regiões sudeste do país preservem 20% da cobertura arbórea, devendo tal reserva ser averbada no registro de imóveis, a partir do que fica proibido o desmatamento, mesmo que a área seja vendida ou repartida. A maior parte das contravenções dessa lei foi criminalizada a partir da Lei dos Crimes Ambientais. A Lei número 5.197, de 67, diz o seguinte: a fauna silvestre é um bem público, mesmo que os animais estejam em propriedade particular. Ou seja, você tem uma fazenda e nessa fazenda tem animais silvestres, não quer dizer
que por a sua propriedade, que é um bem particular, você pode ir lá e matar esses animais silvestres. Um exemplo, né? Pois a fauna silvestre é um bem público, então é de todos. A lei ainda classifica como crime o uso, a perseguição, a captura de animais silvestres, a caça profissional, o comércio de espécimes de fauna silvestre e de produtos derivados de sua caça, além de proibir a introdução de espécies exóticas, né, importadas, e a caça amadorística, sem autorização do IBAMA. Em seguida, também temos a Lei 7.754, de 89, que estabelece medidas para a proteção das florestas existentes nas nascentes dos rios e dá outras providências. E temos também a Lei 11.428, de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica e dá outras providências. Passando aqui para a parte relacionada aos solos, minerais e agrotóxicos, nós temos a Lei 7.802, de 89, alterada pela 9.974, de 2000, que é a Lei dos Agrotóxicos, que ela regulamenta desde a pesquisa e a fabricação dos agrotóxicos até sua comercialização, aplicação, controle, fiscalização e também o destino da embalagem. Nela impõe a obrigatoriedade do receituário agronômico para a venda de agrotóxicos ao consumidor e também exige registro dos produtos do Ministério da Agricultura e da Saúde e no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Qualquer entidade pode pedir o cancelamento deste registro, encaminhando provas de que o produto causa graves prejuízos à saúde humana, do ambiente e dos animais. E o descumprimento dessa lei pode resultar em multas, em reclusão, inclusive para os empresários. Temos também o Decreto 97.507, de 89, que dispõe sobre o licenciamento de atividade mineral, o uso de mercúrio metálico e do cianeto em áreas de extração de ouro e de outras providências. Também temos a Lei 6.776, que é a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que estabelece regras para loteamentos urbanos, proibidos em áreas de preservação ecológica, naquelas onde a poluição apresenta perigo à saúde e em terrenos alagadiços. Quando nós falamos dos solos, minerais, agrotóxicos, deve-se ter um cuidado também, né? Pois o solo é o nosso bem precioso, né? Todos os temas citados são importantes também, só que se já no solo começarmos, por exemplo, a ter uma aplicação incorreta de agrotóxicos, isso vai refletir nos outros processos. Por exemplo, você tem um solo que possui uma capacidade de infiltração muito alta. Você aplica uma alta quantidade de agrotóxico e esse solo tem uma infiltração bastante elevada, esse agrotóxico vai infiltrar para o lençol freático. E se houver uma infiltração no lençol freático, é perigoso você estar contaminando o seu curso hídrico. E dentro disso, já podemos identificar várias leis que estão sendo quebradas, né? E várias normas que estamos infringindo. Então ali a gente estaria poluindo o solo, estaríamos usando o agrotóxico de forma incorreta e estaríamos poluindo o nosso curso hídrico. Então deve-se atentar a cada etapa, andar corretamente e entender como funciona cada utilização de cada produto. Passando para o último tópico, que é a atmosfera, né? A gente sabe que o Sol está bem longe, né? Cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, mas mesmo assim seu calor consegue chegar até aqui, ainda bem, né? Se não fosse isso, se não fosse uma espécie de casaco de gases que protege nosso planeta, a vida não seria como conhecemos, né? A atmosfera é muito importante. Ela ajuda a proteger a Terra dos raios ultravioletas nocivos aos seres humanos e manter a temperatura média da Terra, evitando grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite. Fornece oxigênio para nossa respiração e ao cenário das mudanças climáticas. Ela envolve nosso planeta como uma casca de laranja e é dividida em 5 camadas, sendo elas a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Aqui a gente pode observar, né, as camadas. Então a gente tem a exosfera a 500 km da Terra, a termosfera a 80 e na mesosfera
a 50, a estratosfera a 10 e a troposfera aqui em 0. Então a gente tem aqui a camada de ozônio mais ou menos na mesosfera. A gente tem a incidência dos raios ultravioletas refletindo aqui na camada de ozônio, né? E um fato interessante é o que tem ocorrido, por que tem ocorrido mudanças climáticas tão agravantes, né? O que tem acontecido assim ultimamente, até relacionado também ao aquecimento global, né? Quando a gente tem esse furo na camada de ozônio, quando a gente tem essa poluição, a gente faz o furo na camada de ozônio, né? Então, assim, quando a gente tem esse furo, os raios ultravioletas, ele teria que refletir, ou seja, o raio entra, bate na Terra, a Terra absorve o que é necessário para ela e reflete o restante para o espaço. Quando a gente tem esse furo, ou a gente tem a poluição nessa camada, os raios ultravioletas, quando tem a poluição, os raios ultravioletas não conseguem sair, eles não conseguem sair dessa camada, ou seja, eles ficam armazenados na Terra. Então a gente está armazenando uma capacidade maior do que a gente precisa. Com isso a gente tem o aquecimento global. Quando a gente tem o furo na camada de ozônio, ou seja, a gente não tem a camada de ozônio ali para estar protegendo, os raios ultravioletas entram com mais fortes, né? E acabam também causando o aquecimento global. Falando sobre as resoluções, leis mais importantes relacionadas à atmosfera, né? Nós temos a resolução CONAMA 242 de 98, que estabelece limites máximos de emissão de poluentes. Temos a resolução CONAMA 267 de 2000, que tem a proibição de substâncias que destroem a camada de ozônio. Temos a resolução CONAMA 297 de 2002, que estabelece os limites para emissões de gases poluentes por ciclomotores, motociclos e veículos similares novos. Temos a resolução CONAMA 342 de 2003, que estabelece novos limites para emissões de gases poluentes por ciclomotores, motociclos e veículos similares novos, em observância à resolução 297 de 2002. E temos a resolução CONAMA de 382 de 2006, que estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para as pontes fixas. Então, assim, a gente pode perceber também que só em 98, 2000 que começou a se ter essa preocupação com a camada de ozônio, né, com a atmosfera. Até então era utilizado muitos gases nas indústrias, nos veículos, né? Tem a questão também dos gases CFCs que eram utilizados, que prejudicavam bastante a camada de ozônio e dentre outros. Essa foi a referência que eu utilizei para estar fazendo esse trabalho. Eu utilizei o livro Introdução à Química Ambiental do André Henrique e do Júlio César, né? Esse livro tá bem completo, é um livro bem interessante. Então é isso. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que assistiram esse vídeo até aqui. Qualquer dúvidas, é só mandar mensagem ou comentar que eu estou disposto a responder. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.